Os caras esperam a vida inteira por uma chance e quando ela aparece é assim, no susto. Já pensou ser chamado para disputar uma corrida de Fórmula 1 em cima da hora, alguns dias antes dela acontecer? Foi o que rolou essa semana com o Pietro Fittipaldi, que vai estrear na Fórmula 1 substituindo o Romain Grosjean. Mas olha, isso é mais comum do que pode parecer e a gente já viu inclusive grandes campeões da categoria chegando ao esporte assim de repente no meio da temporada. Se liga aí, porque tá na hora de mais uma lista aqui no Primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui para falar dos caras que estão prontos para qualquer serviço. Não tem tempo ruim, é só chamar. Os mais velhos diriam que quando o cavalo passa selado, você não pode perder a oportunidade, e é isso que esses jovens pilotos fizeram, a maioria com sucesso. Antes, aquele nosso combinado, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal se ainda não tiver feito, ative as notificações e se quiser compartilhe também o vídeo, porque isso ajuda demais a conseguir levar esse conteúdo a mais fãs de velocidade aqui no YouTube. Bom, Pietro Fittipaldi chamado às pressas na Haas. Evidentemente não é a primeira vez que isso acontece na categoria, que vira e mexe e sai caçando gente aí para substituir pilotos que não podem correr, seja por lesão ou qualquer outro motivo. Essas ausências forçadas acabam colocando os garotos na complicada missão de, às vezes, substituir aí nomes consagrados, né? Foi por isso que a gente escolheu aqui 8 pilotos que já estiveram nessa situação, nessa baita fogueira. E olha, a maioria costuma se dar bem, pelo menos no início, né? Vamos começar com o maior case de sucesso aí de todos os tempos, Michael Schumacher. Em agosto de 1991, o belga Bertrand Gachot foi preso por uma agressão numa briga de trânsito, né? Ocorrida meses antes, saiu no tapa com um motorista de táxi, jogou gás de pimenta no cara, enfim, um show de horror. Trancado lá na cadeia, é claro que ele não podia participar do Grande Prêmio da Bélgica com a Jordan, marcado para dali a alguns dias. Enquanto procurava um substituto, a Jordan ouviu a proposta da Mercedes-Benz, que estava disposta a pagar $300 mil para que essa vaga fosse ocupada por um piloto alemão muito promissor, que eles apoiavam já há algum tempo, chamado Michael Schumacher. Assim foi feito, Schumacher deixou uma ótima impressão logo de cara, largando em 7º, e logo depois foi contratado pela Benetton. E o Gachot, é claro, nunca mais recuperou a vaga dele. Seguindo a nossa lista, quem aparece é Luciano Burti. O Luciano era piloto de testes da Jaguar e tinha conversas bem adiantadas para que ele fosse titular na temporada seguinte. Mas uma crise de apendicite tirou o Ed Irvine de combate já no Grande Prêmio da Áustria de 2000, antecipando a estreia do Burti. O piloto brasileiro, hoje comentarista da TV Globo, não se intimidou, fez uma corrida consistente e reforçou a decisão da equipe de contar com ele para o ano seguinte. Outro brasileiro com oportunidade às pressas foi Roberto Pupo Moreno. Ele tinha 23 anos de idade quando recebeu da Lotus a missão de substituir o Nigel Mansell no Grande Prêmio da Holanda de 1982. O Mansell tinha sofrido uma luxação no braço direito na corrida anterior e as expectativas eram boas para o Moreno, porque embora ele nunca tivesse pilotado aquele carro para valer, né, as expectativas eram boas. Se ele fizesse um bom trabalho, ele poderia conseguir um contrato para 83. Mas a verdade é que deu tudo muito errado, o Moreno não conseguiu se classificar para o grid de largada e isso acabou atrasando a carreira dele aí em pelo menos 5 anos. Jan Magnussen, sobrenome conhecido da Fórmula 1 atual. O Mika Hakkinen teve de se ausentar do GP do Pacífico de 1995 no circuito de Aida, no Japão, por causa de uma crise de apendicite. Sempre ela, né? A McLaren então optou por testar um jovem talento que vinha preparando para a Fórmula 1. Jan Magnussen. O piloto dinamarquês fez essa única corrida pela equipe em 95, mas não deixou boa impressão e foi logo deixado de lado. Curiosidade, a história do Jan se repetiu com o filho, o Kevin Magnussen, que muitos anos mais tarde, adotado pela McLaren como nova promessa do automobilismo, também foi descartado depois de não corresponder às expectativas. David Coulthard, que é bucha maior do que essa, a Fórmula 1 ainda estava profundamente abalada pela morte do Senna, mas a Williams precisava de um piloto substituto para o brasileiro. A decisão do Frank Williams foi dar uma chance ao piloto de testes, o David Coulthard. Ele acabou estreando no GP da Espanha de 1994 e teve resultados bastante razoáveis ao longo dos 2 anos pelo time. Em 1996, se transferiu para a McLaren e então viveu a sua melhor fase com vitórias e sempre presente nas primeiras posições. Alexander Wurz. Em meados de 1997, Gerhard Berger ficou de molho por causa de uma cirurgia no nariz
e a Benetton chamou o Wurz para substituí-lo por 3 corridas. Na última delas, no GP da Inglaterra, o Wurz deixou o mundo da Fórmula 1 meio boquiaberto ao conseguir aí um pódio, de certa forma, impressionante por um novato. Esse resultado foi fundamental para que ele fosse anunciado como piloto titular para o ano seguinte, mas nem ele nem a equipe conseguiriam repetir as boas performances no futuro. Outro case de sucesso, hein, turma? Sebastian Vettel, integrante do programa de jovens pilotos da Red Bull desde os tempos do kart, o Sebastian Vettel também tinha uma relação muito estreita com a BMW, tanto que foi indicado como piloto de testes da equipe. O nome do Vettel era muito comentado no paddock em função dos resultados arrasadores toda vez que ele botava as mãos num carro de Fórmula 1, fosse nos testes ou então nos treinos livres. Mas a chance de mostrar se tudo isso era de verdade veio de uma forma inesperada. O piloto titular da BMW na época, o Robert Kubica, sofreu um acidente espetacular no Canadá e não pôde participar do GP dos Estados Unidos de 2007. O substituto, claro, foi o Vettel, que teve um desempenho impressionante em Indianápolis, marcando pontos logo na estreia. Pouco tempo depois, a Toro Rosso, que de besta não tem nada, recrutou o Vettel para o restante do campeonato e a história todos vocês já conhecem. Aquela vitória brilhante em Monza e depois o tetracampeonato alcançado com a equipe Red Bull. Fechando a lista, Stoffel Vandoorne. Depois da traulitada que o Fernando Alonso deu no GP da Austrália de 2016, estava na cara que ele precisava de pelo menos alguns dias para se recuperar de uma costela quebrada e de um colapso pulmonar. E aí a McLaren teve de recorrer ao piloto reserva Stoffel Vandoorne. O Stoffel tinha um currículo bastante respeitado, era o então campeão da GP2, hoje Fórmula 2, e estava mais do que pronto para assumir o carro no GP do Bahrein. O que ninguém esperava é que ele fosse tão bem logo de cara. O Stoffel foi mais rápido que o Jenson Button na classificação e terminou a corrida nos pontos em 10º lugar. Essa performance garantiu o Vandoorne na equipe ao lado do Alonso pelas 2 temporadas seguintes, embora os resultados aí sim não tenham sido muito mais impressionantes. Aí são provas de que, para bem ou para mal, o piloto tem que aproveitar a oportunidade, né? Tem de abraçar e torcer para dar tudo certo, porque isso pode abrir portas para um futuro interessante e importante dentro da categoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não conhecia o canal, faça já a sua inscrição, fique com a gente, porque tem conteúdo cada vez mais legal sendo preparado aqui no Primeiro Stint, tá bom? Lembrando sempre que a gente volta todas as quintas-feiras às 19h30 com vídeo inédito aqui no Primeiro Stint. Um abraço!